E o que nós vamos conversar na noite de hoje é passar por algumas histórias que estão contidas no Velho Testamento, no Novo Testamento e também que fazem parte da nossa doutrina espírita e aprender com elas algumas lições, sobretudo sobre a bênção da reencarnação. Então, nós vamos fazer uma temática um pouco diferente, vamos dizer assim, do que o habitual de ir nos evangelhos, trazer algo da doutrina, mas vamos conversar aí pelos personagens e através das histórias deles ir tirando aí as lições também. Porque conta-nos a doutrina espírita que, basicamente, quando o planeta Terra foi formado, e ele foi formado ali com o nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele é o nosso guia e modelo, ele que é o oleiro da matéria, que desenhou, modelou todo o nosso planeta Terra, e é o nosso responsável direto, em última instância, pela nossa encarnação. Então ele sabe ali de todos os detalhes, nos conhece perfeitamente. E quando ele estava formando o planeta Terra, basicamente, quando a população precisava se formar aqui no planeta, essa população, ela basicamente era dividida em dois grupos. Um grupo que eram espíritos nativos junto ao planeta, ou seja, que iriam se aperfeiçoar e começar o seu aprimoramento, a sua melhoria junto ao planeta Terra, enquanto que um outro grupo já era um grupo trazido, vamos dizer assim, de outras existências, de fora do planeta Terra, que não eram pertencentes ao planeta. Então, quando a gente divide esses dois grupos, daqueles que já se faziam presentes, dos que não eram ligados à Terra, e vamos adentrar agora sobre esses que vieram de fora, nós percebemos também que eles eram divididos em 3 etapas. Então, o primeiro grupo eram espíritos que tinham já um desenvolvimento intelectual muito bom. Já dominavam a ciência, a parte da filosofia, algumas áreas específicas do conhecimento. Mas quando nós analisássemos do ponto de vista moral, eles haviam falhado. Então, o que Jesus decide fazer? Poxa, vamos trazer esse grupo para o planeta Terra, porque isso vai fazer com que o pessoal que está sendo criado junto ao planeta consiga avançar de forma mais rápida, ao mesmo tempo que a gente dá para esses espíritos a oportunidade de redenção e de melhoria moral. Então ele traz esse grupo para cá também. Um outro grupo dentro desses estrangeiros são grupos de espíritos que são completamente ainda perturbados do ponto de vista moral, muito ligados ao poder, muito ligados à manipulação da massa. Então, esse grupo também se fez presente. E um terceiro grupo, para a gente encerrar, que aí já era uma minoria também, eram espíritos estrangeiros, mas diretamente ligados à seara do Cristo. Diretamente ligado a eles, são como se fossem seus auxiliares, que reencarnam num planeta de 600, 700, 800 e 800 anos, e que fazem com que o progresso da Terra vá mais adiante, sobretudo do ponto de vista moral. Então aí, ao longo da história, nós temos diversos desses espíritos, católicos, não católicos, cristãos, não cristãos, no campo da arte, da filosofia, da ciência, por aí vai, mas que são mensageiros diretos do Cristo. Então, quando nós reunimos, nós temos esses 4 grupos. Os que foram criados junto ao planeta, aqueles que se desenvolveram do ponto de vista intelectual, mas falharam moralmente, aquele grupo que era muito ligado ao poder, ao egoísmo, à manipulação da massa, e aqueles grupos que eram ligados diretamente e auxiliares do Cristo. Então, quando esses espíritos começam a popular a Terra, eles começam a formar a organização em sociedade. E há uma civilização muito importante na nossa história, que é justamente quando esses espíritos, quando o ser humano ele começa a se organizar em sociedade, e há ali 2 pontos que marcam justamente essa sociedade, que é a Mesopotâmia. O primeiro ponto, que é justamente esse, quando a sociedade começa a se organizar, e o segundo ponto, que é justamente a parte da escrita. Então, quando o pessoal começa ali com os primeiros rudimentos da escrita, é justamente nesse período. E isso vai fazer com que divida a história da pré-história. Então, isso é muito importante. Porque esse período chamado Mesopotâmia, a Mesopotâmia era uma região que fica ali entre o rio Tigres e o rio Eufrates, por isso que é chamado Mesopotâmia.
E ela fica no espaço temporal que vai de 4.000 anos antes de Cristo até o século IV antes de Cristo. Então é um espaço muito grande. E por lá passaram diversos povos diferentes. Temos os babilônicos, os assírios e por aí vai. Então, dentro desse período de espaço, a gente começa a perceber o reflexo da nossa sociedade atual também. Porque a partir do momento em que a gente começa a conviver com outras pessoas que pensam diferentes da gente, que têm culturas diferentes, religiões diferentes, crenças diferentes, valores diferentes, começam a haver os embates também. Naquela época, onde nós falávamos ainda do planeta Terra, não como um mundo de provas e expiações, mas um mundo ainda primitivo, naturalmente que essas diferenças se apartavam de forma muito mais extensa. E nisso surgiam os conflitos, e o primeiro rei, um dos primeiros reis que era daquela região, daquela época, é chamado Rei Hammurabi. E ele cria um código chamado Código Hammurabi, de Hammurabi. Qual que era o objetivo desse código? Era fazer com que justamente essas populações conseguissem se organizar enquanto sociedade. Então, por exemplo, começaram a ter problemas de crime, de assassinatos, essas situações todas. E aí essa lei dizia, poxa, se acontecer tal coisa, X acontecerá. Então, eram leis, eram 282. Só que essas 282 leis eram baseadas na lei de Talião. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Então a justiça era muito cruel. Havia esse marco muito forte ainda. Então isso faz com que a sociedade comece a se organizar, mas também começa a demonstrar as imperfeições que haviam naqueles espíritos. Porque essas leis, elas valiam de acordo com a sua classificação perante a sociedade. Então, se eu era uma pessoa sem importância na sociedade, que não tinha ali muitas posses, que não era uma personalidade, eu poderia cometer um crime que a lei seria justamente dura e não mudaria comigo. Mas, por outro lado, se eu fosse alguém importante, tivesse posses ou algo nesse sentido, já não funcionava tão bem assim. Não que isso tudo tenha mudado nos dias atuais, mas é algo e uma herança que a gente percebe que já faz parte da imperfeição humana e que isso vem carregando lá de trás. Então, os povos que ali se habitavam começam a mudar, impérios caem e constituem outros, até que então nós vamos ter ali um dos mais importantes, porque naquela época também, a Babilônia, que é sobre este império que nós vamos conversar também, era o mais importante do mundo. Então tudo girava ali em torno da Babilônia. E lá, um dos reis que assumem o poder no período chamado Neo-Babilônico é justamente o rei Nabucodonosor II. O rei Nabucodonosor, ele assume o reinado decorrente do seu pai aos 25 anos de idade. E esse rei, ele era de uma personalidade muito peculiar. Ele comanda essa nação por 43 anos de idade, por 43 anos, né, no total. Então ele assume aos 25 anos e fica ali por 43 anos consecutivos. Acontece que naquela época ainda havia muitas essas questões de batalha, de colonização, de guerras entre os povos. E ele era um rei cuja personalidade era ainda muito cruel, muito implacável. Então, quando aconteciam guerras, situações em que ele fazia escravo ou outra população, ele tinha como hábito fazer com que separassem dentro daqueles povos algumas pessoas, né, alguns reféns, que ele gostaria de cegar cada uma dessas pessoas. Então ele pegava uma lança, essas pessoas eram trazidas até ele, ele pegava essa lança pontiaguda e fincava no olho da pessoa. Depois ele voltava e fincava no olho da outra pessoa. Baseado nisso, ele, tendo muito trabalho, porque a população que ele capturava era enorme, ele fala assim, olha, esse meu prazer eu gosto muito, mas está me dando muito trabalho, porque cada hora eu tenho que fazer esse movimento 2 vezes. Faz o seguinte, coloca nessa mesma vara 2 pontas, porque aí numa vez só eu consigo furar os 2 olhos. E assim a população, os seus escravos são obrigados a fazer. E por que a gente está relatando essa história?
para a gente perceber a que ponto chega o nível de perversidade de uma pessoa. Mas, por outro lado também, nós teremos a oportunidade de voltar na história desse rei no final dessa palestra e percebermos o que o amor é capaz de fazer por cada um de nós. Então, guardem essa personalidade dele, uma história marcante, para que a gente possa pensar e no futuro da palestra, no finalzinho, a gente retoma essa história também. Tá bom? Então, ele era uma criatura muito cruel, muito perversa, e ele, na sua ambição, na sua vontade de conquistar mais povos, tornar mais escravos, ter mais posses de terra, ele decide invadir Jerusalém. Então ele faz essa invasão em Jerusalém, 8 anos após o seu início do reinado, e nessa invasão em Jerusalém, eles não ficam muito satisfeitos com essa invasão. Tanto é que passam-se 11 anos e depois há um levante contra esse rei, e algumas pessoas começam a se rebelar e conseguem então enfurecer ainda mais esse rei, que já era uma criatura tão perversa. E aí ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu agora, a partir do momento em que vocês se rebelaram contra mim, eu quero que a raça judeia, né, essa religião, se acabe. Vou mandar destruir o templo de Jerusalém. Então ele manda destruir o templo de Jerusalém e acontece então a primeira diáspora dos judeus. Porque o templo de Jerusalém ele vai ser destruído por 2 vezes. Essa primeira vez com o rei Nabucodonosor, na Babilônia, e acontece a primeira diáspora dos judeus. E uma segunda vez com os romanos, quando o templo é destruído pela segunda vez e acontece também a segunda diáspora dos judeus. Nesse processo de invasão de Jerusalém, ele percebe que aquele povo tinha uma religião e uma cultura também muito vasta. E ele dá uma ordem diferente para os seus escravos. Ele faz o seguinte, olha, vai lá naquela população e procura daquela linhagem pessoas que sejam de uma linhagem nobre, que sejam cultas, inteligentes, porque ao invés de eu cegá-las, eu quero que elas me sirvam no meu reinado. E assim, então, os seus servos tomam essa decisão, procuram ali em Jerusalém as pessoas mais nobres, mais cultas, mais inteligentes e direcionam elas então ao rei Nabucodonosor. Nesse pessoal, nesse contexto, havia um homem chamado Daniel. Daniel, cujo nome significa o Senhor é meu juiz, era um homem impecável. Nós não temos muitas notícias a respeito da personalidade dele. Mas o que nós sabíamos, pelo contexto, é que Daniel ele vai servir como escravo do rei Nabucodonosor por 30 anos. Ou seja, o rei governa por 43 anos e durante 30 anos ele atura esse rei. Daniel, ele era uma personalidade impecável, porque o que a gente sabe é que ele era de uma linhagem nobre, por isso que ele foi levado como um serviçal, como um escravo do rei. E esse rei, para garantir que os seus escravos fossem fiéis a ele até o final, ele mandava castrar cada um deles, para que eles não pudessem constituir família e ficar então durante todo o período ali de reinado. Daniel, ele tinha uma capacidade impressionante, porque o rei Nabucodonosor, ele tinha muitos sonhos. Então, dentro ali dos escravos, dos servos dele, ele tinha alguns magos, alguns feiticeiros, que baseado nos sonhos que ele tinha, ele consultava essas pessoas para poder saber o que ele deveria fazer e o que aquele sonho significaria para ele. Até que teve um determinado momento em que ele teve um sonho. E esse sonho, todas as explicações que os seus serviçais lhe davam, nenhum satisfazia ele. E Daniel fala a ele, olha, eu sei o que esse sonho quer dizer. Porque Daniel tinha uma capacidade mediúnica impressionante. Ele conseguia interpretar todos os sonhos que o rei Nabucodonosor tinha. Como se isso não bastasse, ele tinha um contato frequente com os espíritos. E a sua conduta era implacável. A sua moralidade era correta, justa e serena. Era de uma doçura e uma capacidade de amar e de tolerar indescritível. Afinal de contas, para conseguir conviver com um rei desse e ainda o servir por 30 anos, tem que ser uma pessoa diferente.
Esse rei, então, ao perceber essas capacidades todas de Daniel, Daniel vai tornando cada vez mais importante dentro desse reinado. Ele, nesse contato diário e direto com os espíritos, por várias vezes os espíritos ditavam a ele acontecimentos futuros. Ou seja, nós estamos falando do profeta Daniel, aquele que consta no Velho Testamento. E ele então escreve um livro chamado o Livro de Daniel, que nós encontramos ali no Velho Testamento. E nesse livro, constituído por 12 capítulos, ele vai narrar e fazer profecias a respeito da história da humanidade. Tanto é que um dos sonhos, que é do rei Nabucodonosor, é de uma estátua. E essa estátua ela vai se transformando. Tem uma parte de bronze, uma parte de barro, uma parte de ouro. E cada parte dessa estátua, segundo Daniel, representa uma época, um período da história da humanidade. Então é de uma mediunidade assim, fantástica. E o que é curioso perceber é porque ele era uma personalidade tão ímpar e tão diferenciada que quando o rei Nabucodonosor é deposto do trono, ele acaba o reinado dele, quem assume o reinado é o rei Dario. Quando esse novo rei assume, ele pensa o seguinte: poxa, eu não posso manter as pessoas que eram de confiança do rei anterior no meu reinado, porque isso pode dar algum problema. Com Daniel eu já sei o que eu vou fazer. Daniel, eu vou lançá-lo nas covas dos leões, para ele ser devorado pelos leões famintos. E assim ele o faz. Manda que seus escravos lancem Daniel nas covas dos leões, e assim eles o fizeram. Acontece que o rei Dario, passado 24 horas, desce até a cova dos leões para ver o que havia se sucedido e como estariam os restos do Daniel. Mas, para sua surpresa, ao chegar na cela, ele percebe então que Daniel estava convivendo perfeitamente com os animais famintos, como se fosse um deles. Então, olha que personalidade curiosa. O que é mais curioso notarmos ainda é porque 600 anos após a figura de Daniel, surgirá no Novo Testamento uma figura com os traços de personalidade muito próximos ao que Daniel tinha, que é justamente João Evangelista, um dos 12 discípulos de Jesus. É bom nós frisarmos porque dentro do Novo Testamento temos 2 Joãos, vamos dizer assim, que são muito importantes para a história do cristianismo. Nós temos ali João Batista, que era primo de Jesus, o precursor do Messias. E nós temos João, o Evangelista, que foi justamente aquele que deixou para nós um dos evangelhos e que era discípulo de Jesus. E quando nós analisamos os traços de personalidade desses 2 Joãos, são personagens completamente diferentes. Um pregava o arrependimento no deserto. Era uma figura autêntica, austera, dura, e que veio preparar a chegada do Messias. Já outro era de uma doçura incompreensível, uma amorosidade, uma entrega completa para o próximo. Então, nós temos essas 2 personagens que estão separadas por 600 anos na história, mas que conviveram basicamente no mesmo local. João Evangelista, na verdade, ele vive um pouco ao norte da Galileia, numa cidade chamada Betsaida. Betsaida era um vilarejo bem pequenininho, onde o pessoal ali mais se importava com o rio, com o lago, na verdade. Então, a economia toda girava em torno das pescas e tudo mais. Tanto é que João era um pescador também. E quando nós analisamos a família de João, ele era constituído por 4 pessoas. João ele tinha um irmão chamado Tiago, que também vai ser um dos discípulos de Jesus. E é curioso porque Tiago é como que nós brasileiros chamamos. Porque quando a gente pega lá o hebraico, o aramaico, não existe Tiago, Lá o que se conhece é como Jacó. Só que quando a gente vai aportuguesando, vamos dizer assim, é Jacó, Jacó, Iaco, Iaco, Tiaco, e aí vira o Tiago, Então, como se fosse um mineirês nosso, assim, é isso que eles adaptam para cá. Então era o Tiago, irmão de João,
E os dois eram filhos também de duas personagens bastante presentes no Evangelho, que é Salomé e Zebedeu. Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a série que se chama The Chosen. Lá os 4 aparecem bastante, então vale a pena depois observar também. Bom, então esses dois personagens, Tiago e João, eles fazem parte daquilo que nós chamamos de colégio apostólico do Mestre, que são justamente aqueles 12 discípulos. Só que os 12 discípulos é o que a maioria das pessoas conhecem. Mas, em realidade, o colégio apostólico do Cristo é muito maior do que isso. E a gente tem umas noções nesse sentido quando nós pegamos a literatura espírita e o Novo Testamento. Porque nós vamos começar do macro para o micro. Quando nós pegamos o livro Boa Nova, que é de Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier, lá vai ter uma mensagem chamada 500 da Galileia, que é quando Jesus, já depois da crucificação, aparece para esses 500 discípulos e dá as instruções de como eles devem proceder. Dentro desse grupo dos 500, nós temos um grupo menor, que é quando nós encontramos no Evangelho a chamada missão dos 70, ou 72, né? Depende aí das traduções, que é quando também Jesus dá uma orientação aos seus discípulos, dizendo a eles que fossem de duplas em duplas ou em trios, pregar o Evangelho à casa das pessoas. Quando não fossem recebidos, sacudissem as poeiras. Então é essa passagem quando ele direciona a sua orientação aos 72. Então por isso a missão dos 70. Dentro desse grupo dos 70, aí sim, nós temos o grupo dos 12 discípulos, que é o que nós conhecemos. Mas vale a pena notar também que dentro desse grupo dos 12, nós temos um grupo um pouco mais fechado, que é dos 3 discípulos que aparecem em momentos importantes do Evangelho. Sobretudo nos momentos cuja presença mediúnica ou a expressão mediúnica se faz de forma mais intensa. Esses 3 discípulos são João, Tiago e Pedro. Então, quando nós destacamos algumas presenças como a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, quem estava com Jesus? Pedro, Tiago e João. Na pesca miraculosa, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Na ressurreição da filha de Jairo, os 3. No Getsemane, também se faziam os 3 presentes. Então, todas as vezes em que havia esse fenômeno mediúnico de forma mais latente, esses 3 discípulos estavam presentes. E dentro desses 3, cada um tem a sua importância capital, mas hoje nós vamos ressaltar a figura de João. Porque uma coisa que liga esses 2 personagens é o modo pelo qual todos 2, Daniel e João Evangelista, a forma que eles eram chamados pelos Espíritos. Porque quando Daniel lá atrás recebia as orientações dos Espíritos e os Espíritos iam se direcionar a eles tinham uma forma carinhosa de chamá-los. Da mesma forma que quando a gente tem uma pessoa, sei lá, chama Carolina, aí a gente vira amigo, vira íntimo, a gente fala Carol. Ou então, Pedro, Pedrinho, enfim, a gente vai ter esse hábito carinhoso. A forma pela qual os Espíritos chamavam Daniel era de homem muito amado. Então, quando eles iam se referir a Daniel, chamavam assim. Quando nós vemos a forma pela qual Jesus chamava João Evangelista, era praticamente a mesma coisa. A diferença é que João era chamado de João, o discípulo amado. Olha que interessante a ligação entre os 2 personagens. E quando nós vamos analisar a história de João Evangelista, ele não tinha nem 25 anos quando conheceu o Mestre, e quando ele o conhece, ele simplesmente abandona tudo o que fazia e vai atrás do Messias. Segue todos os seus passos, bebe de todas as suas informações. Então, durante toda a sua vida, em que o Cristo fez o seu trabalho, vamos dizer aí, dentro daquele que nós conhecemos de 3 anos, João pegou de cabo a rabo. Pegou essa parte toda.
E aí ele escreveu um dos evangelhos que nós conhecemos como os 4 evangelhos, que são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. O evangelho de Mateus é o primeiro evangelho a ser escrito. É o evangelho que nós encontramos no livro Paulo e Estevão como referência do evangelho de Levi. Então ele é o primeiro evangelho a ser escrito. E esse evangelho, Mateus escreve com um objetivo muito claro. É um evangelho escrito para os judeus. E ele escreve para os judeus porque ele queria mostrar que Jesus de fato era o Messias. Então ele faz várias conexões com o Velho Testamento. É por isso que quando nós lemos o Evangelho de Mateus, em diversos momentos nós encontramos a seguinte citação: Jesus fez tal coisa para que se concretizassem tais profecias. Então ele ligava as profecias do Velho Testamento ao Novo Testamento, para que ele pudesse comprovar que Jesus era Messias. Então era um público pelo qual Mateus escreveu, era direcionado aos judeus. Por outro lado, quando nós pegamos o Evangelho de Marcos, ele já é um evangelho voltado para os não-judeus. E ali no Evangelho de Marcos, nós vamos encontrar um evangelho muito recheado e ligado aos milagres que Jesus realizou. Hoje, já com a doutrina espírita, sobretudo quando lemos o livro intitulado A Gênese, de Allan Kardec, ele faz um estudo meticuloso, mostrando que de milagre não havia nada. Tudo o que Jesus fazia estava dentro das leis divinas, das leis naturais, mas que naquele instante eram desconhecidas pela população de forma geral. Então Kardec faz um estudo grandioso e belíssimo a respeito dos milagres. E quando nós lemos o Evangelho de Marcos, esses milagres eles se fazem mais presentes. Um outro evangelho que nós temos é o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas ele é um evangelho mais ligado ao Cristo misericordioso, no qual o amor, a personalidade amorosa do Cristo se faz presente também durante todo esse evangelho. Quando nós juntamos esses 3 evangelhos, o Evangelho de Lucas, de Marcos e de Mateus, eles são conhecidos e intitulados como os evangelhos sinóticos. O que isso significa? Que eles foram escritos pela mesma ótica, pelo mesmo prisma, com uma mesma visão. Então seria possível nós juntarmos os 3 evangelhos, que a narrativa ela seria continuada, seria coesa e conseguiríamos compreendê-los perfeitamente. Mas, quando nós vamos ler o Evangelho de João, ele é um evangelho à parte. Talvez porque o Evangelho de João já foi escrito já no final da vida de João, cujo evangelho ele dita, não foi ele que escreveu a próprio punho, e aquela poeira de todas aquelas perseguições, de tudo aquilo que aconteceu já havia baixado. Então ele tem uma visão mais clara, mais limpa, mais nítida, e ressalta para nós a imortalidade da alma, a imortalidade do Mestre, e toda a sua misericórdia e complacência. Então é um evangelho muito belo e que traz passagens para nós importantíssimas que não se fazem presente nos outros evangelhos. Podemos citar, por exemplo, o Evangelho de João é o único evangelho cujo mestre se auto-intitula por 7 vezes. Então no Evangelho de João nós vamos ver o mestre falando: eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão caído do céu. Eu sou a porta. Eu sou a ressurreição e a vida. E por fim, eu sou a videira verdadeira pela qual vós sois os ramos. Então, se nós temos essa frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque isso foi contido lá no Evangelho de João. Então ele trata isso para nós. Podemos ressaltar ainda algumas outras passagens que nós só encontramos no Evangelho de João. Por exemplo, o encontro de Jesus com Nicodemos só está relatado no Evangelho de João, em seu capítulo 3, no qual ele trata com Nicodemos a respeito como poderia um homem nascer de novo, ou seja, conversando nitidamente sobre a reencarnação
e conversando também sobre a redenção espiritual. É apenas no Evangelho de João que nós vamos encontrar também justamente a passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então isso é muito belo e tem outras passagens também que poderíamos enumerar. O que é mais marcante também na vida de João e que liga o Daniel à vida de João é porque o Evangelho de João não foi o único livro que ele deixou escrito. O Apocalipse também é de autoria de João Evangelista. E nós podemos observar que no capítulo 10, versículo 11, a frase, o versículo começa dizendo: é importante que profetizeis outra vez. Mas João Evangelista em nenhum momento foi profeta. O que será então profetizeis outra vez? Quando nós vamos no Evangelho, no livro de Daniel, enquanto o Daniel estava escrevendo esse livro, havia um outro livro que estava sendo escrito. E no final esse livro foi selado com um selo. E o Apocalipse começa abrindo esse selo. Estudiosos encontram mais de 10 pontos de conexão entre o livro de Daniel e o Apocalipse, ligando a chegada do Cordeiro, as roupas que o Cordeiro utilizaria, os animais, os 4 grandes animais que se fazem presentes no livro de Daniel e no Apocalipse. Então, não é apenas a personalidade de um e de outro, não é apenas similaridades de conteúdo e de textos, mas, sobretudo, o modo de vida que os dois tiveram. Porque no Velho Testamento, ele é recheado de citações, quando eles estudam as personalidades de cada um, de ressaltar não só os pontos positivos, mas elencar também as imperfeições e dificuldades que aquela pessoa tinha. Mas quando nós lemos sobre Daniel, nós não encontramos nenhuma imperfeição. Ou seja, era uma norma de conduta clara, coesa, coerente com os princípios que ele assinalara. Assim como a vida de João. Porque nós podemos destacar algo que João fez, cujo nenhum outro discípulo fez. Que é justamente quando começa a peregrinação do Mestre diante ao Calvário. Quando ele começa a sua caminhada em direção ao Gólgota, todos os seus discípulos começam a se tomar conta pelo medo. Começam a ficar apavorizados e sentem medo de fato do que aquilo poderia acontecer. Diante de tudo isso, ele, ao ver naturalmente Maria, de certa forma preocupada e angustiada por ver o seu filho sendo direcionado à crucificação, ele não abandona nem ao Mestre, nem a Maria. Ele dá o braço a Maria e percorre todo o caminho do Calvário junto a ela. Quando chega então o momento de crucificação, os soldados romanos cercavam também o Mestre, ele pede e afasta os soldados romanos e vai então aos pés da cruz do Mestre, de mãos dadas, de braços dados com Maria. E então Jesus fita esse olhar aos dois e percebe que diante dele estava ali de fato o discípulo amado, mas também a sua mãe querida. Ao olhar os dois chocados com aquela cena, Jesus faz a eles o último pedido. Aquela célebre frase que diz a eles: Mãezinha, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a tua mãe. Então a última missão em que Jesus dá para o seu discípulo amado é entregar e confiar a sua mãe àquele discípulo. E dá a eles um compromisso mútuo de cuidar um filho da sua mãe. E da sua mãe cuidar de João Evangelista como se fosse de fato o seu próprio filho. Esse primeiro momento, João não consegue de fato concretizar esse pedido de Jesus. Porque Maria provavelmente segue com alguns dos seus familiares. José provavelmente não estava mais encarnado, porque não há nenhuma menção a ele. Enquanto que João se dirige à casa do caminho, local
em que os personagens Pedro, Estevão, Tiago, João Evangelista vão começar os primeiros trabalhos apostólicos, os primeiros trabalhos cristãos. Quando eles começam a fazer esses trabalhos, eles despertam a ira de uma personalidade na qual nós também conhecemos bem, que é Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, vendo aquele cristianismo nascente, se dirige à casa do caminho, no qual tem um diálogo, um discurso com Estevão pela primeira vez. Saulo era um doutor da lei, uma das promessas de Israel. Conhecia todo o Velho Testamento de cor. Sabia as Escrituras de cabo a rabo. Tinha uma oratória e uma dicção incomparáveis, mas que diante de Estevão não consegue vencê-lo na argumentação. Isso causa uma ira tremenda. Fora vencido não apenas uma vez em seu discurso, mas em duas. E ele decide, então, instaurar a primeira perseguição aos cristãos. Essa primeira diáspora dos cristãos acontece e faz com que o cristianismo se espalhe por toda aquela região. Mas quando Saulo olha para a mansão do caminho, ou melhor, para a casa do caminho, ele percebe ali três figuras muito importantes, que era Pedro, Estevão e João. Ao identificar essas três personagens e com as suas perseguições, ele compreende que deveria então castigá-los de maneiras distintas. Em relação a Pedro, ele via ali como um líder, e ele decide então prender esse líder. Ele decreta a prisão de Pedro, Pedro é direcionado às celas, e nós temos aquela passagem cujo os guardiões eles se adormecem, os cadeados se abrem e Pedro depois foge da prisão. Já Estevão, que fora a sua principal raiva, vamos dizer assim, ele percebe que ele tinha uma capacidade muito grande e que poderia fazer com que várias pessoas abraçassem aquela ideia nova. Por isso ele decide matar Estevão. E Estevão é morto. Já João, ele percebe que é uma figura muito jovem e ele tem então a decisão de exilar João para fora ali daquele meio. É quando então João ele vai para a Grécia, bebe ali dos ensinamentos gregos e fica dali por um tempo. Passado algum tempo lá, ele se recorda da missão que Jesus havia dado a ele. E ele então retorna, procura por Maria de Nazaré e diz a ela: mãezinha querida, encontrei uma casa para nós morarmos. Eles então se direcionam a Éfeso e vão viver em uma casa de frente para o mar Egeu. E aí fica a sugestão de pesquisar na internet a casa de João e Maria, porque os historiadores procuraram por diversas vezes essa casa, mas não encontraram. Encontraram apenas quando uma médium católica diz que tem uma visão sobre aquela casa, descreve os detalhes, a localização. Os historiadores já tinham procurado de tudo e não encontravam, mas vai justamente aonde ela cita, e a descrição é perfeita, a casa é reconhecida, é uma casa de pedra. A Igreja Católica aceita isso, já teve Papa que fez missa lá. Então, quem for para a Turquia ou quiser procurar no Google, vale a pena ir, porque é muito bela e muito bonita assim, essa passagem, essa casa que os dois vivem ali os últimos instantes. Então, essa figura de João, ela é muito bela, porque quando ele vai fazer as suas pregações, e ele viveu por muito tempo, os historiadores que acreditam que é cerca de 100 anos, quando ele chegava para fazer os estudos, as pessoas esperavam muito dele, porque João conviveu a vida toda com Jesus. E ele mesmo escreveu em seu evangelho que não daria para escrever em todos os livros do mundo tudo aquilo que o mestre fizera. E aí as pessoas esperavam que João falasse sobre tudo aquilo que Jesus fez. Mas ele chegava na frente e falava assim: meus amigos, a lição do mestre é: amai-vos uns aos outros. E saía e acabava o estudo. E todas as vezes que as pessoas pediam, ele falava a mesma coisa. Até que alguém vira para ele e fala assim: mas João, você conviveu tanto com o mestre, você não tem nada diferente para nos ensinar, para nos mostrar? E ele diz assim: olha, o irmão já aprendeu a amar? Porque se já tiver aprendido a amar a todos, a gente passa para a próxima lição. Aí não falou mais nada, né?
Ou seja, quando tiver faltando palestrante, não vier ninguém, pode fazer isso. Já aprendeu a amar? Se não, esse é o primeiro passo. Só isso, simples. Então a gente vê a sabedoria, né, a grandeza desse Espírito. E isso é muito belo, porque Jesus nos mostra, e a doutrina espírita escancara isso para nós, a bênção da reencarnação, que faz com que nós, ainda brutos, imperfeitos, falhos enquanto espíritos, temos a bênção de reencarnar e nos desafiarmos, de superar as nossas provas, as nossas expiações. É por isso que no Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta, né, qual o motivo da reencarnação? Por que um espírito toma o corpo físico? E os espíritos esclarecem, para uns é missão, enquanto que para outros é uma prova. Ou seja, através da matéria que nós aprendemos a nos livrar da matéria. E das múltiplas reencarnações, vamos nos tornando pessoas melhores. Divaldo, portanto, relata para nós um caso muito interessante. Ele, trabalhador do movimento espírita no Brasil, que fez diversas palestras e visita todo esse canto, fez naturalmente grandes amigos no movimento espírita. Todas as vezes em que ele podia encontrar esses amigos era uma alegria muito grande. Acontece que Divaldo está também chegando quase aos 100 anos de idade. E nesse período ele viu muitos amigos retornarem ao mundo espiritual antes dele. Ele tem como hábito, todas as vezes que tem a oportunidade de entrar em contato e rever com um amigo, não só matar a saudade, mas também perguntar a ele quais foram as maiores alegrias que ele vivenciou quando retornou ao mundo espiritual. Mas também quais foram as suas maiores decepções. Divaldo nos diz que ele tem como se fosse um diário com mais de 500 casos, ou seja, já fez bastante amigo do lado de lá. E todas as vezes ele fazia essa mesma pergunta. Havia aqui na União Espírita Mineira uma personalidade chamada Dr. Camilo Chaves. Ele era um homem fantástico, uma capacidade amorosa muito grande, uma personagem que fora também senador da República, que fez ali em BH e também na sua cidade natal obras no campo da educação e que ajudou muito a União Espírita Mineira, fora presidente durante longo mandato ali na União e fez um trabalho muito forte pela doutrina espírita. Eles se conheceram por volta dos anos 1950 e perduraram a amizade durante muito tempo. Acontece que o Dr. Camilo Chaves desencarna e passa algum tempo até que de repente ele aparece a Divaldo Franco. E Divaldo fica muito feliz com a visita dele e faz aquelas perguntas que nós relatamos. Até que o Dr. Camilo Chaves vira para ele e diz: "Poxa, Divaldo, a minha maior felicidade foi quando eu desencarnei, eu fui recebido aqui no mundo espiritual pelo Dr. Bezerra de Menezes. Eu não sei se eu teria tantos méritos assim para ser recebido por ele, mas certamente a misericórdia divina é muito grande para cada um de nós." Oh, meu amigo, que bom, fico feliz por você. E é bom rever. Mas quais foram as suas maiores dificuldades ou decepções no mundo espiritual? Ah, Divaldo, depois que eu estava aqui, passado algum tempo, eu sentia um incômodo no peito que eu não sabia descrever. Eu sabia que não era saudade da terra, nem dos entes queridos que ainda estavam encarnados, mas era uma angústia, uma dor que ressoava no meu íntimo. A partir do momento em que eu já pude me locomover melhor, eu perguntei ao Dr. Bezerra de onde surgia essa dor. E ele então me levou para dar uma volta. De repente, então, adentramos naquele local que nós conhecemos na doutrina espírita como umbral. Aquele momento no qual as pessoas ficam ali de forma transitórias, mas que estão ali movidas ao ódio, ao rancor e a não se lembrar da misericórdia divina, ao não se ligar ao Mestre. E então nós percorremos aquele local e pude ver muita gente, certamente mais de 2.000 pessoas. Era uma paisagem terrível e todos eles bradavam o mesmo nome, com um sentimento de ódio, de raiva, de vingança latentes. E então eu perguntei assim ao Dr. Bezerra de Menezes: por que esse ódio tanto? Por que eles gritam o mesmo nome, o nome de raiva, de rancor, contra esse Nabucodonosor? Por que ele está aqui
me reclamando e falando tudo isso? Ah, Camilo Chaves, aqui está todas as vítimas do rei Nabucodonosor. Muitas delas ainda se encontram aqui no umbral, movidas ao ódio, ao rancor, ao desejo de vingança contra ele. Mas por que então você está me trazendo aqui? Uai, Dr. Camilo, você não se recorda que durante a sua encarnação você escreveu um livro dedicado a Semíramis e é intitulado Semíramis? Neste livro, você não sabia que você teve uma relação muito grande e profunda com a Babilônia antiga e que você escreveu e pesquisou sobre por que o rei Nabucodonosor fez os jardins suspensos, que é uma das 7 maravilhas do mundo, em dedicação a Semíramis? Você ainda se utilizou da mediunidade de Chico, perguntando a Emmanuel aquilo que você não sabia compreender ou que não conseguia pesquisar, e Emmanuel foi te ajudando a preencher essas lacunas históricas? Sim, me recordo. Você ainda teve a infelicidade, porque trabalhou nesse livro durante 10 anos. O dia que ele foi publicado em São Paulo, você desencarnara em BH. Não teve nem a oportunidade de ter esses livros em mãos. Sim, me recordo de tudo isso. Então você compreende que você tinha uma ligação muito profunda à Babilônia. Sei disso. Pois é, Camilo. O rei Nabucodonosor é uma das suas reencarnações. Então essas pessoas bradam aqui esse ódio e é por isso que você ainda sente esse incômodo no peito. Porque ao longo das múltiplas reencarnações, você foi se transformando completamente. Outrora você era aquele rei impassivo, cruel, que gostava de torturar as suas vítimas. Hoje você já vivencia o amor, já crê na imortalidade da alma, já faz e gostaria de fazer ao outro aquilo que gostaria de receber. E é por isso que você teve as bênçãos e os méritos que está colhendo neste momento. Acontece que diz Kardec no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, em que há 3 etapas do nosso processo de melhoria e de aperfeiçoamento moral. O primeiro é o arrependimento. Esse você já concretizou. Você já se arrependeu daquilo que fez. O segundo é a expiação. Ao longo das encarnações, você já conseguiu expiar muitas coisas. E o terceiro é a reparação. Não basta estarmos bem. É necessário reparar o mal que causamos ao outro. Então, Camilo Chaves pergunta a ele, poxa, mas o que eu farei então para poder ajudar esse tanto de pessoas? Eu sou muito pequeno, não tenho capacidade de ajudar tanta gente. Você não deixou amigos na Terra? Peça aos seus amigos ajuda. E essa história ele narra então para Divaldo Franco. E aí Divaldo Franco fala para ele, mas Camilo, como eu vou fazer? Eu também tenho poucos recursos. Divaldo, a única coisa que eu te peço, receba alguns babilônicos aqui na Mansão do Caminho. Mas quanto eu posso receber? Você acha que 10 é suficiente? 10 está mais do que ótimo, Divaldo. Vamos começar com 10. Mas como esses espíritos vão reencarnar aqui na Mansão do Caminho? Fique tranquilo. Essas pessoas reencarnarão com aquelas pessoas cuja fertilidade é abrangente e que descartam os seus filhos como se fossem lixo. Deixam nas ruas, nos lixos, na porta da igreja, e nós daremos um jeito então de direcionar todos esses espíritos aqui para a Mansão do Caminho. Mas eu preciso da sua ajuda. Posso contar com você, Divaldo? Com certeza, pode contar comigo. Diz Divaldo então que a partir daquele momento, passados-se 3 a 4 anos, começam a aparecer algumas crianças direcionadas à Mansão do Caminho. Quando a primeira criança chega, aparece ao lado dela o Dr. Camilo. Aí, Divaldo, esse é o primeiro babilônico que está chegando aqui na Mansão do Caminho. Divaldo narra que ao longo desse período foram 10 babilônicos que de fato chegaram e cujas semelhanças eram incríveis, porque eles eram todos negros, todas de raiz afrodescendentes. E eles tinham um ódio tamanho de outros negros, fruto ainda daquela sua vingança. Porque Divaldo, lá no trabalho da Mansão do Caminho, tinham muitas pessoas de muitos gêneros, raças, crenças, e eles não podiam dar com os negros mesmo. E Divaldo falava, poxa, mas
Você é negro, por que você tem raiva de negro? Não sabiam explicar. Ainda guardavam com si essa raiva. Eles não sabiam nem falar o português. Na época em que as escolas não poderiam reprovar, eles nem avançaram, não conseguiram concluir faculdade nem nada disso. Não tinham ainda reencarnado desde aquela época. Não tinham as matizes da língua portuguesa, da língua latino-americana. Então eles têm uma dificuldade de dicção tamanha. Mas acontece que, para nós encerrarmos, Divaldo relata que todos eles venceram. E um caso específico que Divaldo conta é que um deles tinha uma intolerância e um ódio, uma paciência tamanha, que Divaldo venceu com muito amor e com muita paciência. Essa pessoa conseguiu emprego, conseguiu trabalhar, conseguiu casar, conseguiu ter filhos, também babilônicos, ter netos, também babilônicos, e através daquilo ali estava iniciando o processo de reparação de um espíritos, mas que também, através da bênção das reencarnações, se dariam de tantos outros espíritos. Então, o que fica de lição para nós com essas histórias todas é porque não importa o que deixamos para trás, não importa o que fizemos para trás, o que importa é daqui para frente. Porque nós geralmente mensuramos as pessoas com fotografias. Às vezes recordamos de uma pessoa que conviveu conosco há 20, 30 anos atrás. E ao reencontrarmos hoje, acreditamos que a pessoa continua sendo a mesma de 30 anos atrás. Mas quando nós nos analisamos, acreditamos que todos os dias estão um pouco melhores. Por que então não ter esse mesmo olhar com o outro? Então o convite é da indulgência, do perdão e do amor. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos dê sempre a oportunidade da bênção da reencarnação, para que através das múltiplas presenças aqui no planeta Terra, a gente possa não só nos arrepender, expiar as nossas faltas, passar pelas nossas provas, mas poder reparar aquilo que nós um dia causamos aos outros.